Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de Daniel. Hoje nós estaremos estudando aqui o capítulo 12 de Daniel, completando aqui, terminando a nossa saga de estudos que nós fizemos desde o capítulo 1 até o 11. Estaríamos estudando esse livro de profecias que é o Daniel, que nós vimos que desde o capítulo 1 até o 6 foi só história, e a partir do 7 até o 12 é só profecia. Eles focam mais nessa parte da profecia. E agora eu vou estar estudando com vocês hoje o capítulo 12. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los a nós fazermos uma oração. Obrigado, Senhor, por mais um dia juntos, por mais um dia estudando sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos dê pleno conhecimento da tua santa palavra. Que o Senhor ilumine a mente de cada um que está aqui estudando, para que eles possam compreender o que eu vou falar agora. Que possa ser um estudo com bênçãos, que nós possamos prestar atenção, termos ânimo para estudar a sua palavra, termos ânimo para receber esse conhecimento que vem do Senhor. Que o Senhor também guie a minha mente e que as palavras que o Senhor quer que eu profira na minha boca saiam para as pessoas. Que o Senhor possa me usar como instrumento para falar por meio de mim com essas pessoas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E agora eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Daniel, no capítulo 12, para nós lermos. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, pois naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que muito conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Até aqui no verso 3 nós vemos que aquilo que está sendo retratado é a volta de Jesus, onde aqueles que escolheram passar e viver num caminho ruim vão se levantar, vão ressuscitar, mas com um horror, com essa maneira diferente de viver. Só que aqueles que forem justos vão nascer, vão reviver como estrelas. Não como exatamente estrelas, mas como bonitas, da melhor forma delas. Cada vez assim, demonstrando o fulgor e o firmamento deles, como eles vão resplandecer. Todos eles vão estar da melhor maneira que eles estiveram durante toda a vida dele. Mas isso somente os salvos. Muitas pessoas hoje diz que não tem mais medo do inferno. Mas é porque às vezes não estudou ainda sobre isso que nós acabamos de falar. Que é sobre como a pessoa vai ser resplandecida, como ela vai ser ressuscitada. Mas muitas pessoas também confundem de que já existe o inferno. Mas na verdade o inferno não existe. Na verdade ele ainda vai existir, que vai ser o lago de fogo, que vai ser aqui, na decisão final, no juízo final. Mas vamos continuar olhando? Continuar lendo? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Aqui vemos que fala que Deus pede para que Daniel cele o livro, para que no tempo do fim ele seja aberto. Você sabe qual é o tempo do fim? Sim, o tempo do fim é o que nós estamos vivendo agora. E você sabe o que significa esse livro ser selado? Quer dizer que esse livro seria fechado, que ele só poderia ser aberto, no caso compreendido, no nosso tempo, no tempo do fim. E para você que ainda não estudou sobre isso e que também não sabe um pouco mais sobre a vinda de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus, é para isso que nós estamos fazendo esse estudo. Caso você não saiba, esse livro selado é o livro de Daniel. E Daniel, ele diz que é um livro selado até o tempo do fim, porque no tempo do fim, lá em 1844, ele era um livro que ainda não era possível de se decifrar. Quase ninguém conseguia, ninguém mesmo conseguia entender aquele livro. Tanto que até Miller, quando ele foi fazer os estudos dele do livro de Daniel, ele mesmo não conseguia entender e acabou confundindo um santuário, que no caso era o divino, com o santuário da terra, achando que seria purificado o santuário da terra, ou seja, que Jesus voltaria. Isso lá em 1844. E a partir daí, de 1844, que o livro de Daniel realmente foi aberto, que ele foi selado, e assim as pessoas puderam entender e compreender ele da maneira correta. Saber que, no caso, naquele dia, estava sendo purificado o santuário lá no céu, e não daqui, pois Jesus estava passando do santo para o santíssimo, onde começou o quê? O julgamento, o juízo de todos os que vivem e todos os que já viveram. Mas vamos continuar a ler. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas?
ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda do céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o seu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vemos aqui que realmente Deus fala que bem-aventurado é aquele que vai esperar até o fim com ele. E aqui ele diz que esse livro de Daniel, que não era entendido, não era compreendido por muitas pessoas, vemos que no tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, os ímpios não entenderão. Por quê? Porque eles não têm esse conhecimento sobre a palavra. Mas os justos, os salvos, eles vão conseguir. Os perversos permanecerão na sua perversidade, mas os salvos serão justos. Eles entenderão, compreenderão a mensagem desse livro, para passar para quem não sabe, para quem ainda não entende, poder entender e aprender um pouco mais. E fala que era para Daniel, no caso ali, aquele livro estava sendo selado até o tempo do fim. E obviamente ele não tinha entendido o que Jesus estava querendo dizer no momento, porque o livro tinha acabado de ser selado. Mas aqui mesmo Deus diz o quê? Sobre a volta dele, sobre quando todos aqueles que morreram vão ser levantados da sua melhor forma. E aqueles que escolheram a Jesus vão poder descansar em paz, porque quando ele voltar, eles vão receber a herança que Deus prometeu a eles, que é a vida eterna. Mas para aqueles que foram perversos e foram ímpios, no caso, é a morte eterna. O regozijo eterno que Deus tem armazenado para o seu povo é um dos temas mais destacados do livro de Daniel. O reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados aos povos do Santo do Altíssimo. O seu reino será reino eterno. Os sábios resplandecerão sempre e eternamente. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Até Martinho Lutero ele expressou um pensamento-chave nos seus seguintes termos, que se nós confiássemos em nossas próprias forças, todos os nossos esforços se perderiam. Por quê? Porque não adianta nós confiarmos no que o homem pode fazer. Porque Deus mesmo diz que amaldiçoado é o homem que confia no homem. Então, as nossas esperanças devem estar voltadas a Jesus, para que as nossas forças sejam levadas a Ele, e Ele nos dê mais força para poder viver nesses últimos tempos. Então, os nossos esforços seriam em vão se nós confiássemos em nós mesmos. Não estivesse o homem certo do nosso lado, o próprio homem escolhido por Deus, você pergunta, quem será ele? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muitas pessoas hoje se perguntam quem é Deus, porque não conseguem compreender essa atmosfera que Deus passa. Essa atmosfera de amor, essa atmosfera de provação, tudo esse conhecimento elas não receberam ainda. Algumas das pessoas. Deus diz para Daniel encerrar as palavras do livro, e seria selado até o tempo do fim, e muitos seriam purificados, embranquecidos e provados. E Daniel seguiu seu caminho até o fim, e quando Deus voltar, nós receberemos a nossa herança. O que acontece hoje em dia é que muitas das pessoas, mesmo sabendo que nós estamos no tempo do fim, buscam pregar e falar mais sobre assuntos que são desnecessários, que são repetitivos, que nós já sabemos. Buscam ir muito para a parte das historinhas e acabam esquecendo de falar do que realmente está sendo necessário neste momento, que é falar sobre as 3 mensagens angélicas, sobre profecias do tempo do fim, poder compreender melhor esse tempo em que nós estamos vivendo. Por isso existem muitas pessoas que realmente ainda não compreendem. E você, que ainda não aprendeu e não conseguiu entender completamente tudo que nós estudamos, você pode ir voltando e assistindo mais devagar todos os nossos capítulos, que cada um explica um pouco certinho, para você entender realmente o livro de Daniel. É visto mesmo que no livro de Daniel é focado, em toda parte, é mais focado em Deus, em Jesus. Todas as partes, em todos os capítulos, tem pelo menos uma parte em que se cita o nome de Jesus. E, por exemplo, Daniel, quando Daniel orava a Jesus. Por quê? Porque Daniel demonstrava-se sim um servo desses servos que era fiel a Deus, que fazia oração a Deus, que buscava a Deus sempre em qualquer momento.
tanto nos momentos ruins quanto nos momentos bons. Todas as decisões que ele tomava eram perante Deus, eram guiadas por Deus. E às vezes nós não buscamos isso. Se você também que está aí na sua casa deseja assim estudar mais sobre isso, deseja se entregar a Deus, se entregue, porque às vezes nós precisamos só de um empurrãozinho e às vezes quem está do nosso lado também pode aprender. Se a gente não consegue passar para as outras pessoas esse caráter e essa identidade do povo adventista de Deus, dos filhos de Deus, do povo de Deus, como que elas vão enxergar isso na gente? Como que nós iremos passar isso para elas? Assim como nós estudamos hoje, receberemos a nossa recompensa se nós permanecermos firmes até o fim. E aqueles que não conhecem e que não sabem, acabam sendo inocentados, acabam sendo, no caso, ignorantes, e podem acabar morrendo, às vezes, por uma falta de explicação sua. Podem acabar não sendo salvos por não ter recebido essa palavra. Por isso que nós, como adventistas, como cristãos, como filhos de Deus, temos o dever de levar tanto as mensagens angélicas quanto o restante da Bíblia. Porque não adianta você saber só um pouco e não saber a Bíblia por inteiro. É isso que nós estudamos no capítulo de hoje, e eu gostaria de agradecer para quem continuou até aqui e gostou de aprender um pouco mais sobre Deus. Agora eu gostaria de convidar vocês a fazer uma oração antes de nós encerrarmos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia estudando juntos aqui. Que o Senhor abençoe cada um que está na sua casa, que aprendeu um pouco sobre sua palavra hoje. Que nós possamos sempre estar passando essa mensagem para os outros, buscando sempre levar o seu amor para quem ainda não tem, levando para todos aqueles, até mesmo os que moram na rua, os que não sabem, os que não conhecem sobre a sua santa palavra, para que eles possam receber a instrução e não precisem pagar por não saberem, por serem ignorantes. Que nós continuamos sempre buscando o Senhor em primeiro lugar, em todas as nossas decisões, assim como Daniel fez durante toda a sua vida. E é o que nós vemos aqui durante o livro de Daniel, que o Senhor sempre esteve com ele, o Senhor sempre esteve à frente do seu povo, só bastava o seu povo te buscar. E que nós possamos entender que agora nós estamos sendo julgados, nós possamos buscar na maior parte do tempo fazer o correto, andar sempre no caminho certo, porque é isso que nós vimos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e até o próximo vídeo, e que Deus o abençoe.